Nobara Kugisaki é sem dúvida a minha personagem favorita de Jujutsu Kaisen. Não só pelo ótimo upgrade no design de personagem que ela recebeu na versão animada, que convenhamos estava precisando, mas por vários motivos. A temática voodoo dos poderes dela inserida numa história que trata sobre misticismo e maldições, e a forma como esse mecanismo de poderes funciona na prática, já foi algo que me fascinou desde o começo. E a forma como ela desempenha o papel da personagem feminina dentro do trio de protagonistas de shonen também não deixa a desejar em momento algum. Mesmo quando a personagem é sequestrada por uma maldição qualquer na primeira temporada, ao invés dela só gritar por ajuda, que é o esperado nessas situações, ela mantém o foco dizendo para o Itadori seguir com o plano e não se preocupar com ela. Até no último episódio, quando ela divide o destaque do final da temporada com o Itadori, foi algo que fechou com chave de ouro a participação dela. Mas será que tanto potencial como personagem merece ser desperdiçado com uma morte tão precoce e mal trabalhada? Hoje vamos falar sobre o que realmente aconteceu com a Nobara depois do anime e como ela vai retornar em Jujutsu Kaisen ainda mais poderosa. Mas antes, você sabia que a Crunchyroll tem o maior catálogo de animes do mundo? Pois é, e a maioria desses animes você pode assistir, adivinha? De graça! São mais de 30 mil episódios, que se você pegar para assistir 20 por dia aí sem intervalo, vai levar mais de 4 anos até acabar. Fora os novos animes que entram no catálogo sempre que começa uma nova temporada. Ou seja, é anime até o fim da sua vida. Para quem gosta de praticidade, tem também o aplicativo da Crunchyroll para você poder assistir pelo celular. E para você ter uma experiência completa, eu recomendo que você assine qualquer um dos planos oferecidos, principalmente pelo Simulcast. Assim você tem acesso aos episódios 1 hora depois que eles são exibidos no Japão. É muito rápido. E claro, acessando o link que eu vou deixar na descrição, você pode testar qualquer um desses planos por 14 dias de graça. Então não perde essa oportunidade. Primeiro, o que aconteceu em Shibuya? No arco de Shibuya, quando uma equipe é enviada para a estação de metrô para tentar salvar Satoru Gojo, e parece até uma piada quando eu falo isso, né? Salvar Satoru Gojo, como assim? Tipo, Satoru Gojo precisou ser salvo, né? Sim, ele foi selado, e inclusive tem um vídeo muito bom aqui no canal falando exatamente como isso aconteceu. Vai estar linkado no final desse vídeo, não precisa correr não. No final desse vídeo você vai ver aparecendo o videozinho na tela, mas sigamos. Durante a confusão, a Nobara ela encontra o Mahito, e os dois conversam um pouco. Depois de terminarem de conversar, os dois se preparam para lutar, com Nobara lembrando do que Mahito é capaz. Nobara tira vários pregos pelos ares, mas Mahito se esquiva deles. Conseguindo uma distração, Nobara chega perto o suficiente para atacar Mahito com sua técnica do grampo de cabelo. Acontece que esse era na verdade um clone do Mahito, mas a técnica da Nobara ainda assim surtiu efeito. O dano dos ataques da Nobara no clone ressoa com o original e retorna para o clone, deixando os dois atordoados. A vulnerabilidade do Mahito permite que Itadori desfira uma série de golpes no Mahito original. E para lidar com isso, ambos os Mahitos fogem da batalha e forçam Nobara e Itadori a seguirem eles. Os dois Mahitos, que pareciam prestes a se fundirem novamente, na verdade, passam correndo um pelo outro no corredor do metrô, trocando de oponentes. O clone corre em direção ao Itadori, enquanto o original corre em direção a Nobara, que não percebeu que havia acontecido essa troca. E com isso, o Mahito original conseguiu lidar com o elemento mais problemático, que era a Nobara, conseguindo tocar no rosto dela. Enquanto isso, o Itadori ele mata o clone imediatamente. Nobara nessa hora vê sua vida passar diante dos seus olhos, lembrando da sua vida no campo com Saori e Fumi. Ela aparece em pé numa sala cheia de cadeiras vazias, que são os assentos que ela reserva para as pessoas na sua vida. Ela se vira e de repente vê suas cadeiras ocupadas com pessoas como Megumi, o Itadori, Gojo, Panda, o Toge, eu falei o Toge, mas não sei se é mulher ou homem, enfim, e Make, rindo uns com os outros. Ela então avista uma Fumi solitária e pensa na promessa que ela fez a ela, que ela, Fumi e Saori se veriam novamente. Ela então se desculpa com Fumi por não ser capaz de manter a sua promessa. Já de volta ao presente, ela se vira para Itadori e pede a ele, enquanto sorri, para dizer a todos que não foi tão ruim assim. Em seguida, o poder do Mahito surte efeito
transfigurando o rosto da Nobara, destruindo um de seus olhos e parte da sua cabeça. Agora vamos falar sobre como essa suposta morte da Nobara ela não faz sentido algum dentro da história. Vamos lá destrinchar ponto por ponto. Primeiro, a morte da Nobara acontece bem próximo à morte do Nanami e serve ao mesmo propósito de quebrar o espírito do Itadori. Então seria possível justificar essa quebra de espírito com a morte do Nanami e deixar o Itadori no mesmo estado em que ele se encontrou depois, suscetível ali, sem conseguir reagir a praticamente nada, recebendo ali de graça os golpes do Mahito original. Claro, não teria o mesmo impacto, já que o Nanami ele não era tão próximo do Itadori quanto era a Nobara. Mas se compararmos com as mortes do Yaga e da Mai, elas também aconteceram muito próximas uma das outras, mas serviam a propósitos diferentes. A morte do Yaga serviu como uma forma de questionar por que os superiores têm acesso a coisas como cadáveres amaldiçoados, e essa explicação ser dada no futuro, enquanto a morte da Mai foi para despertar o potencial da Maki e preparar ela para o próximo arco. Faria até mais sentido, caso Nobara realmente fosse morta, que isso acontecesse durante o arco atual, porque assim ficaria distante o suficiente da morte do Nanami, mesmo servindo essencialmente para o mesmo propósito. Além disso, a morte da Nobara, nessa altura da história, seria apenas um exemplo de um recurso de roteiro chamado Mulheres na Geladeira. Vale a pena vocês darem uma pesquisada depois, já que a sua morte serviria apenas para deixar o Itadori num estado de desespero momentâneo. A morte dela, na verdade, se tornou bem relevante depois do arco, sendo mencionado só umas 2 vezes depois do ocorrido, tendo um impacto emocional de pouquíssimo prazo. Deixar essa dúvida no ar por dezenas de capítulos só para no fim dizer pois é, então, ela realmente morreu. Tiraria boa parte do impacto que a cena poderia ter tido. No capítulo 144, o Itadori ele pergunta o que aconteceu com a Nobara depois de todo o ocorrido, depois do final do arco já ter concluído. E o Megumi ele permanece em silêncio, dando a entender que ela realmente morreu, apesar de ser algo que ainda permanece em aberto. Pode ser que ela estivesse em condição crítica ou que seu quadro não tivesse melhorado, mas o que fortalece realmente a ideia de que ela não morreu são as últimas palavras da Nobara e a reação do Itadori quando o Megumi ele permanece em silêncio, porque antes da sua morte ela diz, abre aspas, Itadori, diga para todo mundo que não foi tão ruim assim. E o fato do Itadori não ter dito nada para os outros, para os seus amigos depois disso, fortalece a ideia de que a compreensão do Itadori com a fala do Megumi era de que ela não teria realmente morrido, senão ele teria sim passado o recado que ela pediu para ser passado. Agora, como a Nobara ela teria sobrevivido? A parte mais importante desse vídeo. Vamos lá. Capítulo 27, o Mahito ele confirma, olha só, que a transfiguração ociosa, que é a sua técnica, que ele usou para conseguir ali supostamente matar a Nobara, pode sim ser revertida por uma técnica amaldiçoada reversa, quando ele se pergunta por que o Sukuna não cura o corpo do Junpei, abre aspas aqui ele dizendo, não é como se ele não pudesse reverter a transfiguração ociosa com técnica amaldiçoada reversa. E para quem não está lembrado, a técnica amaldiçoada reversa o que é? É a multiplicação de 2 massas de energia amaldiçoadas. A gente sabe que a energia amaldiçoada em Jujutsu é naturalmente negativa, advinda de sentimentos ruins, uma energia destrutiva. Mas assim como na matemática, quando multiplicada por outra massa de energia negativa, essas 2 massas elas se multiplicam e geram assim uma energia positiva, uma energia de criação, a chamada técnica amaldiçoada reversa, que serve na prática para curar corpos humanos. Já mais recentemente, no capítulo 143, o Yuta, ele explica que para ser escalado como executor do Itadori, ele fez um juramento de matá-lo. Ele chegou a matar realmente o Itadori, mas trouxe ele de volta à vida justamente com essa mesma técnica amaldiçoada reversa. Só a título de curiosidade, ele fez isso para poder se aproximar do Itadori, Ele não queria deixar ninguém, ele precisava entrar em contato com o Itadori e conseguir usar o poder também do Itadori. Então, para conseguir burlar ali toda a burocracia, enfim, dele ter que ser executado, ele não. Então tá bom, eu vou lá executar. O Itadori executou o cara, reviveu e aí eles puderam começar a trabalhar juntos. Então, a Nobara ela pode
tanto ser curada, caso ela não tenha morrido, ou caso ela tenha morrido, com essa confirmação recente do Yuta dizendo que também conseguiu reviver o corpo do Itadori. Isso prova que ela também poderia ser revivida caso ela tenha realmente morrido com o golpe do Mahito. Voltando ao arco de Shibuya, infelizmente também foi confirmado que não haviam hospitais na região no final do arco de Shibuya, né? Mas isso ainda não significa que a Nobara não poderia ter sido curada. Mais especificamente, isso não significa que a Nobara não poderia ter se curado. Com base em tudo que sabemos, pode ser que a Nobara tenha sido capaz de encontrar o núcleo da energia amaldiçoada depois de ser levada ao seu limite durante a sua luta contra o Mahito, da mesma forma que o Gojo foi durante a sua luta contra o Toji Zenin. Durante o flashback do Gojo, depois de ser esfaqueado no pescoço pelo Toji, Gojo foi capaz de usar a técnica amaldiçoada reversa para se curar depois de encontrar o núcleo de energia amaldiçoada ao ser forçado ao seu leito de morte por Toji. Já no capítulo 122, quando a Nobara estava prestes a lutar contra o Mahito, ela tenta lembrar da sensação de quando usou o Black Flash junto do Itadori no final da primeira temporada e assim sentir exatamente o que? O núcleo da energia amaldiçoada dentro dela. Então é muito provável que essa seja a opção, a saída para ela conseguir retornar em Jujutsu. Outra opção é a Nobara ela ser salva e evoluída pela sua avó lá do interior. Olha só que curioso, né? Para quem não sabe, é dito no databook de Jujutsu que ela aprendeu as suas técnicas básicas com a sua avó. Então ela poderia, de um jeito meio esquisito, ter passado uma temporada de novo lá no interior e por isso estar demorando tanto a voltar, né? Não seria tão impossível de se imaginar um cenário desse. E isso não seria a primeira vez, já que quem trouxe o Toji de volta, entre aspas, aqui muitas aspas, também foi uma velha chamada de Ogami, no arco de Shibuya. Essa velha, ela tinha o poder de invocar informações do corpo ou da alma de uma pessoa já falecida usando seu cadáver. Isso permite que ela própria ou outra pessoa mude de forma, assumindo a forma da pessoa que morreu. Só que a Ogami ela precisa ter cuidado de invocar apenas as informações do corpo e não da alma. Isso permite que ela utilize as habilidades físicas do alvo sem reviver a sua personalidade, para que as personalidades assim não entrem em conflito. Dessa forma ela conseguiu que o seu neto se transformasse no próprio Toji Zenin, mesmo ele tendo sido morto já há vários anos. Então pode ser o caso da avó da Nobara ter alguma habilidade parecida, mas o mais provável é que ela própria encontre o seu núcleo e desperte assim a sua técnica amaldiçoada reversa, como eu disse antes. Então a conclusão dessa história toda, o importante aqui é a gente se colocar no lugar da personagem e entender o seu papel na história. Em Jujutsu, um personagem que possui propósitos não necessariamente faz parte das três grandes famílias. Ser movido pelo ódio, pelos seus superiores, pelo estado atual da sociedade já é motivo para você ter um lugar dentro dessa história. E com base nas conversas que ela teve com a Momo na primeira temporada, Nobara ela poderia ter sido motivada a quebrar, por exemplo, os padrões de comportamento que as mulheres são forçadas a seguir, algo que ela nunca pareceu se importar ou chegou a perceber que se importa, até porque ela também nunca se conformou com o estilo de vida do interior, por exemplo, né? Outra possibilidade é ela querer se vingar do Kenjaku por ter sido o mandante que fez com que ela acabasse daquele jeito e tá sendo o cara que tá sendo o principal antagonista desse arco atual. Então faz sentido que ela queira ali tentar se vingar dele. E por último, esse power-up, que assim como o Gojo ele teve depois de despertar sua técnica amaldiçoada reversa, né, que fez com que ele conseguisse despertar ali o seu poder de regeneração, colocaria a Nobara num patamar mais próximo do Itadori e do Megumi, já que os dois continuaram evoluindo depois do arco de Shibuya e ela, em tese, ficou para trás. Ela não é uma personagem que vai se deixar ser colocada para trás. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tava querendo muito fazer esse vídeo da Nobara, porque ela com certeza é impossível ela não voltar nessa história. Eu tava muito ansioso, afinal é a minha personagem favorita de Jujutsu, então não podia deixar passar essa oportunidade. Eu queria fazer esse vídeo dedicado a ela também. Então espero que vocês tenham gostado. Tem também outros vídeos aqui, ó, os vídeos anteriores do canal falando sobre o universo de Jujutsu também nessa mesma pegada que eu consegui, com certeza vocês vão gostar bastante. Então aproveita para se inscrever e também ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Tchau!